Boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, a hora que for que vocês estejam ouvindo esse estudo iluminado do Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos observar, vamos estudar o capítulo 13, tá? De Atos dos Apóstolos, que é um capítulo assim bem sacudido, bem movimentado. Olha o que acontece. Então o pessoal estava reunido lá na igreja da Antioquia, né? Na Antioquia. E na igreja que estava em Antioquia, é uma comunidade cristã, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Citou alguns. Então, o Manaém era dito irmão adotivo do Herodes tetrarca. Esse povo, o Lucas, que está escrevendo isso, conheceu bem a maioria desse povo aí, ou todos. E, então, assim, o livro de Atos dos Apóstolos é, em parte, graças ao conhecimento desse povo aí todo. E a facilitação das informações relativas a Herodes, o Manaém, que é irmão, foi tido, né, se não é uma unanimidade, irmão de criação do Herodes. E o outro que foi camareiro do capítulo passado. Então o Manaém tem as informações antigas do Herodes, mas o Manaém não convive mais com o Herodes, não. E as atuais vêm do camareiro lá do Herodes, que apareceu no capítulo passado. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, não diz como o Espírito Santo se apareceu, se foi em sonho, mas diz o mais importante, que eles estavam sintonizados. Servindo eles ao Senhor e jejuando, a questão do jejum, né, ainda mais esse jejum religioso, ele é como se você estivesse fazendo um ato de sublinhar para você não se apartar dessa ligação com o Deus para o qual você está jejuando. Porque na hora que você jejua, você está fazendo uma observação. Você está observando um ato. E aí você, cada vez que você pensar, tiver um ímpeto de fome, você vai lembrar que você está jejuando porque você está sintonizado com Deus. Então isso daí é uma maneira de você se vincular 24 horas por dia. É claro que os jejuns para esse lado do mundo eram jejuns geralmente durante o dia, como tem até hoje no Islã. São jejuns durante o dia, né? Ou no caso do Shabá, que é entre sexta e sábado, aí os judeus preparavam toda a comida, né? E aí isolavam, porque sábado você não pode trabalhar, não poderia cozinhar, então a comida já estava pronta. Então isso é uma outra forma de chamar. Eles vão poder comer, mas eles não vão poder cozinhar no sábado. Então você está chamando atenção para um fazer que você está fazendo porque você está querendo ficar ligado a Deus durante aquele período, lembrando sempre disso, que é o orai e vigiai, né? Ou vigiai e orai. Então eles estavam lá jejuando, eles estão sempre, eu chamei a atenção já a isso, a igreja de Jerusalém e agora essa da Antioquia, cristãos, início das primeiras comunidades, estão sempre em reza, estão sempre jejuando, ligados a Deus. E aí o Espírito Santo veio e disse, não é dito como o Espírito Santo disse, então repara bem que são várias manifestações, e eles dizem, o Senhor apareceu um anjo e disse,
Ou então, não, veio um esplendor e veio a voz. Ou em sonho, fulano repara. Então, tem diferença, a gente não alcança essas diferenças, mas existem. Então, o Espírito Santo disse para eles, para aquela comunidade, que ele estava precisando de Barnabé e Saulo para fazer uma tarefa. Então aí vai começar a primeira viagem dita de Saulo, mas essa viagem vai sempre ser referida a Barnabé e Saulo. Saulo já fez lá o exílio dele de 2, 3 anos. Então, jejuando e orando e pondo. Então, você vê, no outro versículo, continua dizendo: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A comunidade abençoou eles e a tarefa que eles iam realizar. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Tá? Eu vou mandar uma figura da primeira viagem de Saulo, né? E agora, na verdade, nesse capítulo aqui não vai ter toda a viagem, tá? Vai ter até chegar lá no outro continente. Mas a gente vai traçar direitinho. E assim enviados, aí despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia. Seleucia é um porto, tá? Então eles foram de Antioquia, essa Antioquia lá da região de Antioquia, porque eles vão para Antioquia, mas é uma outra Antioquia lá da Seleucia, lá do outro lado, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Então eles estão partindo de Antioquia e eles vão voltar para Antioquia, mas eles foram até o porto. No porto eles não pregaram, só foram pegar o navio, que eles foram para a ilha de Chipre, tá? E dali, da Seleucia, navegaram para Chipre. E chegando na Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Dos judeus eles querem dizer, estão começando a diferenciar o Lucas, né, que está escrevendo. Os judeus, que são da religião judaica, da tradição, dos judeus cristãos, que são esses que estão formando as comunidades cristãs, que são esses que estão saindo para pregar aí, exceto o Paulo, que era romano. Aí, chegando da Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus tradicionais. E tinham também a João como cooperador. Vamos lembrar João Marcos, do capítulo passado, que o Barnabé insistiu, é sobrinho do Barnabé, insistiu de levar também. Só que Paulo achava que João Marcos não estava pronto ainda. Embora João Marcos fosse um dos escolhidos lá com Cristo ainda vivo, quando escolheram aqueles 72 discípulos, que eram discípulos dos apóstolos, né? Cada dupla de apóstolos escolheu 12, então 6 vezes 12, 72. O João Marcos já estava lá no meio. Mas o João Marcos não amadureceu na fé suficientemente. Tinha também João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. O nome já é até piada pronta. Bar Jesus. Eram épocas difíceis, né? A gente tem que concluir isso. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, o procônsul, então é a importância dessa dupla. Barnabé e Paulo falam maravilhosamente grego. Eles começam a andar pelo mundo, um mundo que fala grego. O pessoal que tem um nível melhor. E eles, então, têm que ter uma oratória que tenha uma construção boa, que use palavras
exatas e interessantes, um bom vocabulário e uma boa expressão, uma boa oratória. Os dois tinham isso. O Barnabé é da ilha de Chipre e a família dele tinha sacerdotes. Ele tinha uma boa formação. E o Saulo lá de Tarso, ele foi aluno do Gamaliel, que era o melhor orador da época. E ele foi instituído no Velho Testamento, na religião judaica. Então ele dominava todos os livros do Velho Testamento, que eram as únicas coisas que estavam escritas, e ele está agora dominando, depois daquela formação, quando ele se recolheu lá em Tarso durante 2 a 3 anos, ele esteve se formando, né, e construindo essa oratória que ele já teve a ocasião de chegar e dizer aquela, como eu descrevi, né, um mantra, né, uma pregação que magnetizava. E aí o Sérgio Paulo, que é o procônsul, lá está em Pafos agora, tá? Pafos ainda é na ilha de Chipre. Só que você vê como é que era a questão do poder, né? Tinha o tal do falso profeta, mas o falso profeta fazia o Bar Jesus. E era judeu também, né? Judeu mágico e falso profeta. Só que esse daí ele fazia as profecias, alguém acreditava, alguém não acreditava. Esse ele nem era mal em si, talvez ele mesmo achasse que ele fazia profecias. O problema era o Elimas. Então, vai aparecer agora. O procônsul, tal do Sérgio Paulo, já ficou até mais íntimo, né? Olha o nome, já é um nome mais fácil, Sérgio Paulo. Procura muito ouvir a palavra de Deus. Então, essa palavra que eles estavam pregando no Novo Testamento, ele estava caindo no ouvido do povo e estava fazendo sentido. Mas resistia-lhes Elima, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Na partida já tá errado, já está ruim, né? O tal do Elimas. Procurando apartar da fé o procônsul. O Elimas, sim, era uma criatura assim meio charlatã, né? O encantador, já estava ali encostado no poder. Quando ele viu que os dois estavam fazendo uma pregação bonita, já tentou minar a pregação dos dois. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, estamos lembrando, né? Cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Ou seja, tinha um espírito ali encostado nele, né? Que na verdade o Saulo, quem está falando isso é o Espírito Santo através do Saulo, e o Saulo está fazendo isso daí, é quase que um exorcismo, né? Ele está falando, ó filho do diabo. Esse discurso não é para o Elimas, né? O encantador, né? É o Espírito que está lá junto dele. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Mais um convertido. Aí eles foram embora. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfilha. Aí pegaram de Pafos, pegaram um navio, um barco, e foram para o continente de novo, que é essa cidade de Perge, que já é no continente, na região da Panfilha. Essa Panfilha lá do Antioquia da Panfilha, da região da Panfilha. Eles estão indo lá para Antioquia. Essa outra que é da Panfilha, uma região. Mas você vê, aí o João foi todo mundo, né? Todos que estavam com ele, porque ia o Barnabé, o Paulo,
o João Marcos, que o Barnabé levou, e tinha mais os neófitos, que estão aprendendo a pregar. E eles, saindo de pé, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando eu pulei o negócio. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfilha. Mas João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então repara o movimento. O João Marcos saiu lá de Perge, em Chipre, a ilha de Chipre, e saiu de Pafos, na ilha de Chipre, e atravessou de barco, foi até Perge, no continente, que agora eles vão continuar andando lá no continente, pregando. Só que o João Marcos voltou, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Lucas, ele tem um estilo que ele não fala de problemas, não fala de divergência. Quando ele quer falar que houve um problema, ele põe a solução. Ele não conta bate-boca, desavença. Então, assim, houve uma briga, o Paulo se desentendeu com o Barnabé por causa do João Marcos, que ele já não queria levar de saída, e aí o João Marcos parece que estava fazendo corpo mole, ele não estava integrado, e aí o próprio João Marcos decidiu voltar para Jerusalém. Você vê de pé, está no continente. Não provavelmente, talvez tenha voltado direto, nem tenha passado pela ilha de Chipre, tenha saído daí e tenha voltado para Jerusalém via mar, pegando uma outra embarcação. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia. Então, me parece que nem chegou a pregar ali em Perge. Essas regiões de porto, elas são problemáticas. Eu já notei, e a gente vai ver depois, que eles não pregam em porto, mesmo quando eles ficam algum dia. Porque movimentação muito grande, deve ter uma energia esquisita, né? Que lá na frente vão falar que é um negócio, um lugar que é uma terra de ninguém. Aí eles foram andando, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, apresentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então eles se apresentaram, eles sabiam lá que eram, vamos dizer, né? Eles achavam que eram discípulos novos, e aí abriram a palavra para eles. Falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, aí o Paulo vai falar aquele mantra que é contando toda a história, desde o Velho Testamento. Aqui está até mais resumido do que o Estevão fez, por exemplo, né? Lembra? Que o Estevão faz um discurso, é o mesmo discurso do Estevão. Então olha que lindo, o Paulo está na posição que Estevão estava quando o Estevão responde lá ao Sinédrio e em seguida é apedrejado na presença de Paulo. E o discurso que Paulo vai fazer agora é aquele discurso lindo lá do Estevão, contando toda a história do povo judeu até chegar a Jesus. Então é desse versículo 16, para vocês terem uma ideia, vai de 16 a 42. Né? É essa história que vocês conhecem. Ele vai contar lá para eles. E porque, repara bem, quando Jesus em vida mandava as duplas de apóstolos pregarem, ele dizia: vai nas sinagogas e prega nas sinagogas. Mas depois ele é expulso das sinagogas e ele começa a fazer a periferia. Aqui, o que acontece? Começa a ser para os gentios. Então eles começam pela tradição se apresentando na sinagoga. Porque poderia ser que alguém da sinagoga quisesse ouvir a palavra deles. Porque todos os profetas que previram que Jesus viria eram da religião judaica, era do Antigo Testamento. Então, quando eles se apresentam na sinagoga.
E aí ele faz a pregação mostrando que ele conhece, ele é judeu, criado no judaísmo, ele conhece toda o Pentateuco, toda a Torá. Ele faz um resumo. E aí ele mostra, e aí já chegou o profeta prometido, Jesus, que foi, e isso aí, o que aconteceu com Jesus, correu ali a região toda, né? Se bem que mais lá, Judéia, Samaria, né? Aquela região onde Jesus andou a pé e pregou. Então agora, veja bem a importância do Saulo. Está tirando, porque mesmo os apóstolos ficaram mais ou menos por ali. Ele está tirando, está levando o evangelho para o ocidente. E despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé. Peraí, ainda acontece um negócio antes. Aí acabou, ele pregou, alguém gostou, alguém não gostou, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse ditas as mesmas coisas. Olha que bonitinho. Os gentios não podiam entrar no corpo da sinagoga, mas ele estava naquele átrio da sinagoga que as pessoas poderiam, mesmo pessoas que não eram judias, podiam frequentar. Aonde Jesus vira os tabuleiros, que tinham os vendilhões do templo, eles não estavam no corpo do templo, estavam ali nesse átrio, onde era o point. Se eram judeus, não judeus, se reuniam nesse átrio, que tinha o pessoal que vendia os animaizinhos para sacrifício, um preazinho, uma pomba, aí assim, não era todo dia que sacrificava, cordeiro era raro, era só em festa e nem o povo tinha dinheiro para isso. Talvez um cabritinho ou outro, dependendo da sua, que você pedia, né? Mas isso até o Cristo vir, porque o Cristo revoga isso tudo. Ele diz, eu sou o Cordeiro de Deus, eu vou morrer por causa de vocês. Ele praticamente disse, encerram-se hoje os sacrifícios, que eu vou ser sacrificado no lugar. E o outro átrio era das mulheres dos judeus, porque elas também não assistiam o culto de dentro do corpo da igreja, que era só os homens judeus, né? Nesse corpo da igreja, do templo, sinagoga. E aí os gentios ficavam lá fora e ouviam. E eles ficaram fascinados com a pregação do Saulo. E aí, olha que lindo. Eles vão lá e os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse ditas as mesmas coisas. Vai lá pregar pra gente, vai lá. Que eles já sacaram que aquilo não era judaísmo. Eles falaram, não é judaísmo, pode ir lá. E despedida da sinagoga, acabou o culto. Muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé. O povo foi tocado, mesmo povo da sinagoga, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Você já imaginou o impacto que teve isso? Os caras estão lá pregando todo sábado. Aí chega essa dupla, prega um sábado, os gentios querem que eles preguem lá, e no sábado seguinte estava a cidade toda lá para ouvir eles. Mas Paulo e Barnabé, então os judeus da sinagoga, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Em vão. Porque Paulo, vamos lembrar, Paulo é discípulo de Gamaliel. Ninguém fala melhor que Paulo. Paulo tem uma oratória arrebatadora. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Assim, é mister que eu falasse primeiro na sinagoga. Agora você vê o que ele vai falar. Mas visto que rejeitais, eu não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Olha,
Já que não, tudo bem, vocês não querem acreditar, aí tudo bem. Não querem ter a vida eterna, que foi o que Cristo veio trazer, não há problema. Vamos aqui pregar para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Ele está dizendo que o Senhor mandou ele pregar para os gentios, para então levar a salvação, agora até os confins da terra, não é mais uma coisa de judeus. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Ninguém pregava para gentio, né? Era tido como, né, o povo descartado. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Converteu todo mundo de uma vez só. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram, eu acho tão engraçado o Lucas falar mais os judeus. Que judeus? Esse povo aí, na maioria era judeu, que está indo lá, já está lá na Panfilha, mas ainda é muito judeu, tanto é que estava pregando inicialmente na sinagoga. Mas os judeus que ele quer falar é o pessoal da sinagoga. Incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. Isso é outro traço de Lucas, tá? Lucas é sarcástico e é engraçado. Olha só, ó, olha isso aqui. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Ou seja, as mulheres, elas vão levantar falso testemunho contra Paulo e Barnabé. O Lucas disse que elas são religiosas e honestas. Gente, a maioria das pessoas não pega essas coisas, elas leem o texto bíblico como se fosse, né, tudo palavra de Deus, uma coisa séria. Gente, o Lucas, ele é engraçado, ele não vai se circunscrever aí não, tem um monte de outras passagens engraçadíssimas, mas o povo acha que é tudo. Eu conheci muito a Cineira Pinto, e a Cineira Pinto era engraçadíssima, a autora do Quanto à Luz, que tem vários livros. Ela era engraçadíssima, eu conheci ela, já tinha mais de 70, morreu com 80 e tantos, e ela uma vez disse que a entidade falou para ela: não vista de luto as coisas sérias. E aí a palavra do Senhor se divulgava. Mas os judeus incitaram as mulheres. Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. Então eles já tinham pregado, a cidade estava toda convertida, eles partiram para a próxima cidade. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos, Barnabé, Paulo e mais os neófitos, né? Estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Estavam cheios de alegria porque eles viram que eles podiam pregar. Vamos lembrar que eles estão começando toda esse... É quase que para Paulo vai ser um calvário. Toda essa viagem que vai durar mais décadas. Essas viagens de Paulo, a gente vai ver, são só 3, né? Mas isso vai consumir, porque era a pé, né? Fazia tudo a pé. Tá? Mais de 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, a pé. Então, você vê bem, né? Como é que é bonito a gente também tirando esse glamour. Ou glamourizam muito, né? Os personagens são homens, como nós. Você pode ser uma pessoa dessa. E ou glamourizam muito, ou põe muito teologizado, uma coisa assim, tudo, né? O Lucas não fez outra coisa na vida ao escrever coisas sérias? Sim, escreveu coisas sérias. Essa é uma narrativa. Você está mexendo com os apóstolos lá que conviveram com Jesus. O Barnabé conviveu,
o sobrinho foi, como eu falei, foi um dos 72 escolhidos, mas isso não tira a alegria de viver, você levar as dificuldades, encarar como elas realmente são, e não uma coisa misteriosa, iniciática, entendeu? É um negócio para você trazer para a sua vida. Então, nisso está a beleza desse livro, né? Ele tem essas dificuldades que você tem que ler sob uma outra ótica, inclusive a do tempo, né? A histórica também, né? E vendo os personagens aí, tá? Então, que Jesus nos abençoe agora hoje e sempre, dá-nos uma boa semana até o capítulo 14 no próximo sábado. Graças a Deus.